Você já acordou mais uma manhã se perguntando por que aquilo que tanto deseja ainda não chegou, enquanto observa outros receberem o que você tem esperado por anos? Não é por acaso que você está aqui. Seu coração cansado, mas ainda crente, sua fé pequena, mas persistente, e aquela pergunta silenciosa que você sussurra em suas orações noturnas: quando, Senhor? Tudo isso guiou seus passos até este momento. Hoje, vamos descobrir juntos uma verdade que pode transformar para sempre sua relação com o tempo de Deus. Paciência não é simplesmente esperar, é aprender a esperar com sabedoria. Nas Escrituras, encontramos que cada período de espera é uma escola divina onde Deus molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos prepara para receber o que Ele tem reservado para nós. Quando Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo", Ele não estava prometendo uma vida sem espera, mas sim uma vida com esperança. O próprio Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério público, demonstrando que até o Filho de Deus respeita os tempos perfeitos do Pai. Irmão, irmã, se você chegou até aqui, é porque seu espírito tem sede de verdades eternas, que possam sustentar sua esperança não apenas por dias, mas por anos, se for necessário. Antes de começarmos, quero que declare em voz alta: Senhor, ajuda-me a esperar com fé ativa, sabendo que tudo chega no teu tempo perfeito. A minha paciência de hoje é a semente da minha sabedoria futura. Que essa declaração seja o primeiro passo rumo a uma compreensão mais profunda dos caminhos de Deus. Vamos começar. Número 1. O tempo de Deus não é lento, é completo. Irmão, irmã, hoje quero que você grave essa verdade no seu coração. O tempo de Deus não é lento, é completo. A Escritura em Filipenses 1:6 declara com firmeza: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Essa não é uma promessa pela metade, nem um consolo vazio. É a garantia de que aquilo que Deus começa, Ele mesmo termina, e termina bem. Você e eu vivemos medindo tudo com um relógio na mão, obcecados pela pressa, pelo agora, por ver resultados imediatos. Mas Deus não age conforme a velocidade humana, Ele age conforme a perfeição divina. E aquilo que Ele faz, não faz às pressas, porque o que é eterno precisa do tempo certo para amadurecer. Você já reparou como na criação o Senhor escolheu um processo? Ele poderia ter falado e formado todo o universo em 1 segundo. No entanto, escolheu 6 dias, e ao final de cada dia declarava que aquilo era bom. Somente ao fim de todo o processo, quando nada ficou fora do lugar, quando cada detalhe estava completo, então disse que era muito bom. Assim também é na sua vida. Talvez hoje você veja apenas um pedaço da tela, uma pincelada isolada que ainda não entende. E se pergunta se Deus se esqueceu de você, se ainda vai demorar muito para responder. Mas deixa eu te dizer, Ele não está sendo lento. Ele está completando sua obra em você. A perfeição exige tempo. A ansiedade por resultados rápidos muitas vezes revela que confiamos mais em nós do que na sabedoria dele. Queremos tomar o controle, acelerar as coisas, decidir quando é suficiente. Mas o Senhor nos convida a descansar em seu kairós, esse tempo oportuno que não depende do nosso relógio nem das nossas expectativas. Você se lembra de que até Jesus esperou 30 anos antes de começar seu ministério? 30 anos de silêncio, de trabalho simples, de obediência diária, até chegar o momento em que o céu se abriu e o Pai disse: "Este é o meu Filho amado". Se Ele, sendo o Filho de Deus, respeitou o tempo do Pai, como não vamos nós confiar que o nosso tempo também está nas mãos dele? E aqui está o mistério. Enquanto você espera, você está sendo moldado. Cada segundo que você escolhe crer, mesmo sem ver nada. Cada dia que decide ser fiel, mesmo sem entender o porquê da demora, o Senhor está completando sua obra.
Aquilo que hoje parece um atraso, amanhã você reconhecerá como o processo necessário para que o que Deus está fazendo em você seja muito bom. Porque o tempo dele não é apenas cronologia. É Kairos, é o momento em que tudo faz sentido, quando a glória dele se revela e você entende que valeu a pena esperar. Existe uma lição escondida nessa espera. Quando você escolhe esperar com fé, você participa do caráter eterno de Deus. A paciência não é passiva, não é resignação. É um ato profundo de confiança. É declarar: Senhor, eu sei que tu não deixas nenhuma obra pela metade. Se ainda não vejo terminado, é porque tu ainda estás trabalhando. Essa paciência vai te formando, te afinando para o propósito que ele preparou para você. Porque o objetivo dele não é apenas te dar uma bênção rápida, mas te capacitar para sustentá-la, viver nela com sabedoria e maturidade. Irmão, irmã, da próxima vez que sentir que o silêncio de Deus pesa sobre você, lembre-se, ele não está ausente. Ele está em seu santo templo, completando o que começou em você. Nesse silêncio, nessa aparente lentidão, ele está criando algo muito mais profundo do que você pode imaginar. Você entende? A fé verdadeira se mede não quando tudo está claro, mas quando no meio do silêncio você continua dizendo: confio em ti. Por isso, hoje o Senhor te lembra: tenha fé e espere com paciência, porque tudo, absolutamente tudo, chegará no seu tempo perfeito. E quando chegar, não será apenas bom, será completo. Será muito melhor do que aquilo que você sonhou, porque Ele nunca deixa nada pela metade. E aquilo que Ele começou em você, Ele mesmo há de aperfeiçoar. Amém. Número 2. A sua paciência atual é a semente da sua sabedoria futura. Irmão, irmã, Deus te diz hoje: a sua paciência atual é a semente da sua sabedoria futura. Em Provérbios 19:11, a palavra nos ensina: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Aqui o Senhor revela um princípio espiritual poderoso. Toda vez que você escolhe responder com calma, esperar em vez de reagir, silenciar em vez de explodir, está semeando uma semente que mais adiante dará fruto em sabedoria, discernimento e maturidade. A paciência é um investimento espiritual que não produz resultados imediatos, mas que com o tempo te enriquece com algo muito mais valioso do que qualquer recompensa temporária. Um caráter formado à imagem de Cristo. A paciência é como um banco celestial onde você vai depositando cada pequeno ato de domínio próprio. Você já percebeu como muitas decisões impulsivas que tomamos no meio da impaciência terminam em arrependimento? Por outro lado, quando você escolhe esperar, quando respira fundo e deixa que a paz de Deus guie seus passos, não apenas evita danos, como também cresce em sensatez. A paciência te ensina a refletir antes de agir, a considerar as consequências antes de falar, a valorizar a paz acima da satisfação momentânea. Cada uma dessas decisões, aparentemente pequenas, constrói um testemunho de sabedoria que, com os anos, se torna evidente para todos ao seu redor. Salomão compreendeu bem esse princípio. Quando Deus lhe ofereceu o que quisesse, ele não pediu vitórias imediatas, nem riquezas rápidas. Ele pediu sabedoria, porque entendeu que com sabedoria todo o resto poderia ser administrado da forma correta. Quantas vezes oramos para que as coisas mudem rápido, mas não pedimos a sabedoria para sustentar aquilo que estamos pedindo? Deus muitas vezes atrasa nossa petição, não para negá-la, mas para nos formar com o caráter necessário para sustentá-la quando ela chegar. Cada tempo de espera é uma oportunidade de desenvolver virtudes que não nascem em momentos de gratificação imediata. A paciência trabalha em você enquanto você simplesmente crê e permanece fiel. Aqui entendemos uma verdade essencial. Há uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento pode ser adquirido rapidamente, em um livro, em um curso, numa conversa. Mas a sabedoria
A sabedoria exige tempo, experiência, reflexão. Por isso, as pessoas mais sábias que você conhece não são necessariamente as que sabem mais, mas as que souberam esperar, que aprenderam com derrotas, que se calaram quando podiam falar e que oraram quando podiam agir sem direção. Essa é a obra que a paciência faz na alma. A paciência também abençoa os nossos relacionamentos. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se tivéssemos escolhido calar e esperar? Quantas amizades, casamentos, famílias teriam sido salvas se a paciência tivesse governado nossas palavras? Uma pessoa paciente desenvolve empatia, consegue ver além da ofensa imediata e entender a dor do outro. A paciência abre portas para a compreensão, a reconciliação e a verdadeira comunhão. Porque quando você escolhe esperar antes de responder, deixa espaço para que a graça de Deus atue primeiro. Além disso, a paciência é uma disciplina espiritual que fortalece seu caráter cristão. Não é simplesmente aguentar ou se resignar. É uma prática consciente que declara: Senhor, confio no teu tempo perfeito. Cada vez que você escolhe confiar, em vez de reclamar, silenciar em vez de criticar, adorar em vez de desesperar, está treinando seu espírito para ser mais parecido com Cristo. Porque o fruto do Espírito inclui a paciência, e sem ela, nossa fé permanece imatura, impaciente, frágil diante da primeira tempestade. Quero que você também guarde essa reflexão final. Decisões tomadas em momentos de impaciência raramente produzem frutos duradouros. Quantas vezes, por pressa, escolhemos mal, ferimos os outros ou estragamos aquilo que Deus estava preparando com amor e detalhe. Mas quando aprendemos a esperar, quando deixamos que a sabedoria divina guie nossas escolhas, então os resultados que colhemos têm valor eterno. Nada que venha rápido e fora do tempo de Deus será tão firme e satisfatório como aquilo que vem no momento perfeito. Irmão, irmã, hoje Deus te chama a cultivar essa semente. Cada dia de espera, cada segundo em que você escolhe confiar em vez de correr, cada palavra não dita, cada reação que você entrega em oração em vez de liberar em ira, é uma semente de sabedoria que um dia dará fruto. E quando esse fruto amadurecer, outros virão buscar o seu conselho, a sua paz, o seu discernimento. Porque a paciência não transforma apenas a sua vida, ela também transforma a vida de quem está ao seu redor. Deus te diz hoje: tenha fé e espere com paciência, porque tudo o que você está semeando agora, tudo o que em silêncio você está permitindo que Ele forme em você, se tornará uma colheita abundante no seu tempo perfeito. E quando esse momento chegar, você verá que cada minuto de espera valeu a pena. Amém. Número 3. O silêncio de Deus é o espaço onde a sua fé aprende a caminhar sozinha. Irmão, irmã, quero que você escute bem estas palavras. O silêncio de Deus não é sua ausência. É o espaço onde a sua fé aprende a caminhar sozinha. Abacuque 2:20 nos lembra com profundidade: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que revelação tão poderosa! No meio da sua confusão, quando você clama e o céu parece guardar silêncio, ele continua ali, no seu trono, governando, agindo, soberano. O silêncio não significa que ele te esqueceu, significa que está te ensinando algo que só se aprende quando todas as vozes se calam e a fé é colocada à prova. Existe uma pedagogia divina no silêncio que raramente compreendemos no início. Estamos acostumados a medir a proximidade de Deus pelo que sentimos, pelos sinais que vemos, pelas portas que se abrem. Mas o Senhor quer te levar mais fundo. O silêncio não foi feito para te ferir, mas para te ensinar a depender mais da sua palavra escrita do que das suas emoções passageiras. Abacuque precisou aprender a calar e esperar com reverência. Seu coração se aquietou ao lembrar que Deus continuava em seu templo. Você já percebeu que, nesses tempos de silêncio, o
O seu espírito começa a buscar as Escrituras com mais fome? A fé verdadeira não depende de evidências externas. A fé verdadeira confia no caráter de Deus, na sua fidelidade provada ao longo da história, mesmo quando agora você não vê nada. Até Jesus, nosso maior exemplo, passou por essa escola. No Getsêmani, quando a angústia o fazia suar como gotas de sangue, o céu parecia calado. Nenhum anjo sussurrou uma nova promessa, nenhuma voz trovejou do alto para consolá-lo. Apenas a certeza da vontade do Pai e seu plano perfeito o sustentaram. E ele escolheu confiar no meio do silêncio, não porque sentia, mas porque sabia quem era o seu Pai. Isso é maturidade espiritual. Obedecer e confiar quando as emoções não acompanham mais, quando só resta a palavra e não as sensações. Talvez hoje você esteja nesse mesmo jardim de silêncio. Talvez você chore e pergunte e nada parece se mover. Irmão, irmã, não confunda o silêncio com abandono. A Escritura nos ensina que mesmo quando ele se cala, ele nunca nos deixa. Existe uma grande diferença entre não ouvir a sua voz e ele não estar presente. Ele continua agindo nos bastidores, alinhando os detalhes, te moldando por dentro. É nesses momentos que a fé contemplativa cresce. Você aprende a encontrar Deus não no barulho, não na emoção, mas no sussurro suave, no silêncio do coração, na certeza imutável das Escrituras. Essa é a fé madura, a que não precisa de sinais para continuar crendo, a que se ajoelha na escuridão e diz: mesmo sem te ver, sei que estás aqui. E o silêncio também tem um efeito purificador. Quando as vozes se calam e os milagres demoram a acontecer, suas motivações são reveladas. Você busca a Deus pelo que Ele te dá ou simplesmente por quem Ele é? Você o adora porque Ele merece glória ou apenas porque quer respostas? Esses tempos são o cadinho onde o seu amor por Deus é separado dos desejos egoístas, onde você aprende a amá-lo sem condições, simplesmente porque Ele é digno. No silêncio de Deus, a sua fé se fortalece, ela se desliga das dependências externas e se torna sólida, capaz de te sustentar em qualquer circunstância. Você descobre que a verdadeira paz não depende das circunstâncias ao redor, mas das verdades eternas nas quais escolhe descansar. Porque mesmo que tudo esteja em silêncio ao seu redor, Ele continua em seu trono, Ele não perdeu o controle, Ele não deixou de ser fiel. Por isso, irmão, irmã, não se desespere neste tempo. O silêncio também faz parte do processo perfeito. A fé que se sustenta no silêncio é a que caminha sozinha, a que não precisa mais de muletas externas para continuar crendo. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que Ele está formando em você. Hoje, no meio do seu silêncio, lembre-se destas palavras: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Porque quando ele voltar a falar, quando o seu kairós chegar, sua alma entenderá que o silêncio não foi vazio, mas escola. E então você saberá que valeu a pena esperar com fé e paciência, porque tudo, absolutamente tudo, chega no seu momento perfeito. Amém. Número 4. Deus não está te ignorando, Ele está te posicionando. Deus te diz hoje: não estou te ignorando, estou te posicionando. Ester 4,14 nos lembra essa pergunta tão carregada de propósito. E quem sabe se para um tempo como este foste colocada no reino, quando parece que nada muda, quando você se pergunta se Deus realmente te ouve, quando o silêncio se prolonga e as orações não parecem ter resposta, o céu não está em pausa. Aquilo que você percebe como inatividade é, na verdade, estratégia divina, porque o Senhor não improvisa. Ele não age de maneira leviana. Ele coloca cada peça no seu lugar, cada pessoa na sua posição, cada circunstância no momento exato. Enquanto você espera, Ele está te posicionando para o seu kairós perfeito. Deus é um Deus de história. E ao longo da história, vemos como Ele prepara seus filhos para momentos específicos.
Esther não sabia por que estava no palácio. De fora, parecia coincidência, parecia sorte. Mas no tempo oportuno, quando o povo estava ameaçado, sua voz foi a chave da libertação. Aquela posição que lhe custou anos e riscos era exatamente o lugar onde Deus queria que ela estivesse para este tempo. E com você é igual. Cada dia de espera, cada noite de oração sem resposta, cada porta fechada que hoje te frustra, está te alinhando com um propósito maior que você ainda não consegue ver. Porque enquanto você sente que nada acontece, Deus está trabalhando. Ele está preparando as circunstâncias, movendo pessoas, abrindo caminhos onde parece que não existem. Talvez você pense que sua fé é pequena, que sua influência é insignificante, que ninguém percebe sua fidelidade no secreto. Mas a sua obediência no pouco está te posicionando para o muito. Como José, que foi vendido pelos irmãos e terminou numa prisão no Egito. Qualquer um teria dito, Deus o abandonou. Mas cada aparente retrocesso era, na verdade, um avanço no plano divino. Cada rejeição, cada injustiça o estava levando ao lugar exato para salvar não apenas sua família, mas uma nação inteira. Há algo lindo em entender isso. O abandono que você percebe, na verdade, é estratégia. O que parece silêncio é preparação. E o que hoje te custa aceitar, amanhã você agradecerá, porque te levou ao lugar exato que Deus havia planejado para você desde antes de você nascer. Porque Ele não prepara apenas o destino, Ele também prepara você para que seja capaz de sustentar esse destino. E enquanto Ele te posiciona, também está posicionando tudo ao seu redor. Recursos que você nem sabia que existiam, pessoas que ainda não conhece, situações que hoje nem imagina, estão sendo organizadas na mente do Criador para convergir em um momento perfeito. Como diz Eclesiastes, Ele faz tudo belo em seu tempo. Não antes, não depois. Exatamente quando deve ser. Sua providência nunca chega atrasada, mas também nunca se adianta. E quando o momento chegar, nada nem ninguém poderá impedir aquilo que já foi preparado para você. É aqui que fé e paciência se entrelaçam. Quando você entende que não está sendo ignorado e sim posicionado, cada dia de espera deixa de ser tortura e passa a ser um dia de treinamento. Seu caráter se fortalece, sua dependência de Deus se aprofunda, sua gratidão cresce, e isso também é parte do plano. Porque o objetivo não é apenas chegar ao destino, é ser transformado no processo. Irmão, irmã, não meça o amor de Deus pela rapidez com que Ele responde às suas orações. Meça seu amor pela perfeição dos planos que Ele está executando na sua vida. A visão dele é mais ampla que a sua. Ele vê o começo e o fim ao mesmo tempo, e não desperdiça nenhum segundo neste processo de te posicionar onde você deve estar. Esther não entendeu até que o momento chegou. José também não. Você também não entenderá tudo agora, mas chegará o dia em que você olhará para trás e dirá, tudo valeu a pena. Cada espera, cada lágrima, cada noite de silêncio me estava levando exatamente até aqui. Então hoje, receba esta palavra no seu espírito. Deus não está te ignorando. Ele está te posicionando. Mantenha a fé. Espere com paciência. Porque tudo, absolutamente tudo, chegará no seu tempo perfeito. E quando chegar, você entenderá que cada segundo de espera foi necessário para o propósito glorioso que Ele preparou para você desde antes da fundação do mundo. Amém. Número 5. O que parece atraso é, na verdade, proteção divina. Deus te diz hoje, o que parece atraso é, na verdade, proteção divina. Salmo 31:15 declara com ternura e firmeza: em tuas mãos estão os meus tempos, livra-me das mãos dos meus inimigos. Que verdade profunda está contida nesse versículo. Nossos tempos estão seguros nas mãos daquele que tudo vê.
E às vezes, o que sentimos como um atraso ou até como uma negativa, nada mais é do que o amor protetor de um pai que enxerga perigos onde você só vê oportunidades, que conhece armadilhas ocultas onde você só vê caminhos livres. Cada dia de espera, cada resposta que ainda não chegou, cada sonho que parece estar em pausa, é também um escudo que te protege daquilo que você não pode ver. A Bíblia nos ensina que Deus usa o tempo não apenas para formar o nosso caráter, mas também para nos preservar. Muitas vezes oramos por algo com o coração puro, mas ainda imaturo. E se Ele nos entregasse essa bênção antes de estarmos prontos, poderíamos destruí-la ou nos destruir com ela. Como um pai que não entrega fogo a uma criança, mesmo que o fogo seja útil, Deus retém o que você ainda não está preparado para manusear. Pense em quantas vezes, com o passar dos anos, você olhou para trás e disse: "Obrigado, Senhor, por não ter me dado o que eu pedi naquele momento." Isso é proteção disfarçada de atraso. Isso é amor manifestado na espera. O exemplo de Balaão em Números nos ensina uma grande lição sobre isso. Balaão achava que seu caminho estava certo, que seu objetivo era correto. Mas Deus havia enviado um anjo no caminho para impedi-lo de avançar, e ele nem sequer via. Sua jumenta, sensível à presença divina, parava vez após vez. Balaão se irritava, a espancava, insistia em seguir adiante. E só quando seus olhos foram abertos é que pôde ver que o anjo estava ali para matá-lo, caso continuasse. O que para ele era frustração, para Deus era preservação. Assim também é na nossa vida. As portas fechadas são muitas vezes anjos invisíveis colocados pelo Senhor para nos proteger do que não sabemos. Os atrasos de Deus sempre carregam sabedoria. Aquilo que hoje parece uma provação sem fim, para Ele, é proteção contra um inimigo invisível. Você vê apenas a superfície. Ele vê todo o campo de batalha, o futuro, as intenções ocultas dos corações, as consequências de cada passo. E como um pai amoroso, Ele não permitirá que você avance se souber que o resultado irá te ferir. Por isso, quando você ouvir um "espera" vindo do céu, não o receba como indiferença. Receba como cuidado, como alguém que vigia os teus passos e guarda a tua alma em meio à tempestade. Deus também vê os inimigos que você não percebe. Pessoas que aparentam boas intenções, mas cujo coração não é sincero. Ou caminhos que parecem promissores, mas estão cheios de espinhos ocultos. Como diz a palavra, a sua vara e o seu cajado te consolam porque te guiam e também te detêm quando te desviam da vereda segura. O que parece frustração pode ser, na verdade, preservação de algo pior. E é aqui que devemos aprender a amar a disciplina do tempo. A espera não é tortura quando você sabe que quem controla o seu relógio é o seu pai. Como uma criança que não entende porque o pai não lhe entrega a chave do carro, mesmo que já alcance o volante, assim muitas vezes você não entende que ainda não é o momento. Ele vê o que você não vê. Ele conhece toda a rota e sabe exatamente quando abrir a próxima porta. Irmão, irmã, quando você entende que cada atraso é uma expressão do amor protetor de Deus, o seu coração encontra descanso. Suas orações deixam de ser reclamações e passam a ser agradecimentos. E mesmo que você não veja o perigo do qual Ele te guarda, confie que os tempos dele são sempre perfeitos e justos. A paciência não apenas fortalece a sua fé, ela também revela a sua confiança no caráter de Deus. Ele não te faria esperar se não fosse para o seu bem. Hoje, então, receba esta verdade no mais profundo do seu espírito. Cada atraso é um sinal de que sua vida está sob o cuidado divino. Sua história não está parada. Está sendo protegida, moldada, refinada. Não se trata apenas do que você vai receber, mas de como você chegará até lá, saudável, preparado e cheio de gratidão. Confie nas mãos que seguram o seu tempo.
Espere com fé e paciência, porque tudo, absolutamente tudo, chegará no momento exato em que Ele decidir que você está pronto e seguro para receber. E quando chegar, você entenderá que valeu a pena cada segundo de proteção disfarçada de atraso. Amém. Número 6. O caráter é forjado na pressão, não no conforto. Deus te diz hoje, o caráter é forjado na pressão, não no conforto. Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4, nos desafia com palavras que, embora duras à primeira vista, escondem um tesouro espiritual. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa é uma das grandes paradoxos do Evangelho. Queremos amadurecer, queremos ser fortes na fé, queremos alcançar aquela plenitude que Deus prometeu, mas sem pressão, sem desconforto, sem prova. E, no entanto, o Senhor nos revela que a pressão é sua ferramenta para nos transformar à imagem de Cristo. As provações não são castigos, são instrumentos, são a oficina de Deus para lapidar arestas, para moldar nossa fé e produzir em nós paciência e maturidade. Quando o desconforto chega, quando os dias se tornam mais pesados, quando a espera parece interminável, o Senhor não está te destruindo, Ele está te edificando. A pressão revela o que há em seu coração e, ao mesmo tempo, fortalece aquilo que já foi plantado em você. É fácil confundir a prova com rejeição, mas, na realidade, ela é a confirmação de que Deus está trabalhando ativamente em sua vida. Pense no carvão. Sem pressão, sempre será apenas carvão, mas com pressão e tempo se transforma em diamante. Você não é diferente. O caráter que Deus deseja formar em você não nasce em zonas de conforto, mas sim na dificuldade. Cada lágrima, cada luta, cada oração silenciosa no meio da noite faz parte do processo que está te lapidando para refletir a glória de Deus. A paciência que se desenvolve sob pressão te capacita a esperar no seu kairós com uma fé inabalável. E essa paciência, como diz a Escritura, te torna perfeito e completo. O apóstolo Paulo também aprendeu essa verdade. Em sua carta aos Coríntios, ele confessa que quando sentiu a maior pressão e fraqueza, descobriu que o poder de Cristo se aperfeiçoava nele. De boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É isso que Deus quer te ensinar, que no ambiente desconfortável, no forno da aflição, o poder dele se manifesta e o seu caráter é forjado para algo muito maior. Nem todo sofrimento edifica. Há sofrimentos destrutivos quando não são entregues a Deus. Mas quando a provação é levada aos seus pés, quando confiamos em seu propósito e aprendemos a esperar em seu tempo, essa pressão se transforma em formação. A paciência, essa virtude que poucos querem cultivar, só é desenvolvida sob a pressão da espera. Cada dia que você permanece firme, apesar do desconforto, é mais um tijolo no edifício do seu caráter. O caráter provado não beneficia apenas você, mas se torna testemunho para os outros. As pessoas que foram formadas sob pressão têm autoridade espiritual. Suas palavras têm peso, porque sabem do que falam. Sua fé não é teórica, é vivida. Sua paciência não é casual, é fruto de noites escuras onde escolheram confiar ao invés de desistir. Esse tipo de pessoa é quem Deus usa para levantar outros, porque inspiram confiança em um Deus que nunca falha. É verdade que o conforto preserva a vida, mas é a pressão que forja o caráter. Podemos escolher uma fé confortável e permanecer iguais para sempre, ou podemos abraçar as provações como oportunidades para crescer, amadurecer e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Cada desconforto, cada atraso, cada ainda não é um cinzel divino trabalhando em nós para revelar a beleza que Ele já vê. Irmão,
Irmã, não fuja da pressão, não a interprete mal. Receba esta palavra: Deus não está te quebrando para te destruir, Ele está te moldando para te aperfeiçoar. A obra dele em você não é improvisada nem cruel, é o processo necessário para que você se torne completo, sem faltar nada, pronto para receber as promessas que Ele preparou para você no seu tempo perfeito. Hoje eu te convido a enxergar a prova com novos olhos. Deixe que a pressão cumpra seu propósito. Confie no processo. Espere com paciência, porque o diamante que Deus está formando em você vai brilhar no momento exato em que Ele determinar. E então você entenderá que cada segundo de desconforto foi a evidência do amor de Deus, trabalhando nas profundezas do seu caráter. Amém. Número 7. Deus não está atrasando a sua bênção, Ele está aperfeiçoando a sua capacidade de recebê-la. Deus te diz hoje: não estou atrasando a sua bênção, estou aperfeiçoando a sua capacidade de recebê-la. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 declara: além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essas palavras nos revelam que para cada promessa divina há um processo de preparação. E esse processo não é apenas necessário, é amoroso. A bênção que você espera não é simplesmente um presente que cai do céu. É uma responsabilidade que exige um coração disposto, uma mente renovada e mãos treinadas para administrá-la com sabedoria. Deus está formando em você a fidelidade necessária para sustentar aquilo que Ele já tem preparado para entregar. A boa administração é o fundamento sobre o qual repousa toda a bênção duradoura. Deus não busca que você seja bem-sucedido segundo os padrões humanos, mas que seja encontrado fiel no pouco, para então poder confiar a você o muito. Cada dia de espera, cada momento que parece estagnado, é na verdade um teste de fidelidade. A pergunta não é se Ele cumprirá sua promessa, porque Ele sempre cumpre, mas sim se você estará pronto para recebê-la e não desperdiçá-la. É nos pequenos detalhes, nas decisões diárias, em como você administra seu tempo, seu caráter e sua fé, que Ele avalia sua preparação para o que virá. Como um oleiro que molda com cuidado o barro antes de enchê-lo, Deus prepara sua vida para receber sua glória. Imagine um vaso frágil, mal cozido, ao qual se derrama um líquido precioso. Ele quebra, derrama, se perde. Mas um vaso bem formado, provado no fogo e polido com paciência, está pronto para honrar o conteúdo que recebe. Assim, Deus está fazendo com você. A bênção não está atrasada, mas sua capacidade de sustentá-la precisa ser aperfeiçoada. Por isso, às vezes, parece que a espera é longa, porque o amor dele deseja garantir que, quando chegar, você esteja pronto para não se destruir com aquilo que foi designado para te abençoar. Veja os discípulos em Jerusalém após a ressurreição de Jesus. Ele lhes prometeu poder, prometeu que seriam suas testemunhas até os confins da terra. Mas não os enviou imediatamente. Ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles já tinham a missão, tinham o desejo, mas precisavam da preparação espiritual para carregar o peso daquela missão. O Pentecostes não chegou porque desejaram com mais intensidade, mas sim quando estavam espiritualmente prontos para recebê-lo. Aqui entendemos que o preparo precede a bênção. Deus não entrega o que você ainda não pode suportar. Se você não está pronto para a responsabilidade, a bênção pode se tornar um tropeço. Por isso, a espera não é castigo, é escola. O desejo, por si só, não é garantia de preparo. Você pode querer muitas coisas, mas se não permitir que ele desenvolva seu caráter, sua paciência, seu discernimento, não poderá sustentar aquilo que receber. Como um músculo espiritual, sua capacidade é desenvolvida na prática diária da fé, da oração, da humildade e da obediência. Quando você compreende que cada dia de espera é, na verdade, um dia de formação, a frustração se transforma em propósito
Cada minuto que parece perdido é uma oportunidade para que Deus fortaleça seus alicerces. As raízes profundas não são visíveis, mas são elas que sustentam a árvore quando vêm as tempestades. Assim também, enquanto você espera, Deus aprofunda suas raízes espirituais para que, quando a bênção chegar, você não se abale nem caia. Não se esqueça, o Senhor não improvisa com sua vida. Seu calendário não tem erros. Se você ainda está esperando, não é porque ele se esqueceu da promessa ou mudou de ideia. É porque o amor dele é tão perfeito que prefere te aperfeiçoar antes de te entregar algo para o qual você ainda não está pronto. Ele vê além do momento, vê as gerações que serão tocadas por sua fidelidade, vê os frutos que ainda estão amadurecendo e por isso trabalha em você, devagar, mas com segurança, no seu tempo perfeito. Então hoje, receba esta verdade: sua bênção não está retida, está sendo refinada. Você não está esquecido, está sendo preparado. A demora não é negação, é proteção, para que quando chegar a hora, nada nem ninguém possa roubar o que ele colocou em suas mãos. Permaneça fiel, permaneça ensinável, permaneça sensível à sua voz. A espera nunca é em vão quando você sabe que quem a dirige é o autor da vida. Deus está aperfeiçoando a sua recepção porque a bênção dele é grande demais para caber em um coração imaturo. Quando tudo estiver pronto, em você e ao seu redor, você verá a promessa se cumprir. E quando acontecer, entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Amém. Número 8. Sua identidade não depende do que você espera, mas de quem você já é em Cristo. Deus te diz hoje: sua identidade não depende do que você espera, mas de quem você já é em Cristo. Efésios 1:4 nos lembra uma verdade eterna. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não importa o que você ainda não recebeu, nem as conquistas que ainda não alcançou, porque o seu valor não é medido pelas metas cumpridas, mas pela escolha soberana que Deus fez por você. Essa identidade é imutável. Não muda quando as coisas demoram a acontecer, nem desaparece quando seus planos parecem estagnados. A paciência que hoje lhe é exigida não altera a realidade de que você é filho, amado, perdoado e separado para o propósito dele. Nossa tendência humana é confundir o que fazemos com o que somos. Vivemos num mundo onde nos ensinam que valemos pelo que produzimos e que nossa identidade depende do sucesso ou do fracasso. Mas a palavra ensina outra coisa. Não somos filhos pelo desempenho, mas pela adoção. Nada do que você conquiste pode acrescentar algo à escolha que Deus já fez. Essa verdade liberta o coração da tirania dos resultados e das expectativas. Você é filho de Deus porque Ele decidiu te amar, não porque você mereceu isso. José é um dos melhores exemplos disso. Ele recebeu um sonho da parte de Deus, mas passou anos como escravo, depois prisioneiro, tratado como alguém comum e esquecido. No entanto, nem as correntes, nem a escuridão da prisão mudaram quem ele era aos olhos de Deus. Alguém destinado a governar, alguém sobre quem repousava o favor do Altíssimo. José não precisou estar no palácio para ser o homem que Deus já havia visto. Sua identidade permaneceu intacta enquanto ele esperava pela promessa. O que ele era no espírito já estava definido, mesmo que suas circunstâncias ainda não refletissem isso. Saber quem você é em Cristo te dá uma liberdade que nada nem ninguém pode tirar. Quando você sabe que é escolhido, pode esperar com paciência, porque entende que a promessa não define o seu valor, apenas revela seu propósito. Sua identidade é como uma âncora em meio à tempestade. Os ventos sopram, as ondas batem, as circunstâncias mudam, mas a âncora permanece firme. Em Cristo você é amado, redimido, justificado, e isso não depende do que hoje está ou não visível na sua vida.
Por isso é tão perigoso fundamentar sua identidade nos resultados. Quando seu senso de valor depende do que você alcança ou recebe, você vive em constante insegurança. Sempre haverá algo mais para conquistar. Sempre haverá alguém com mais. Sempre haverá um sonho ainda por se realizar. Essa não é a vida abundante que Jesus prometeu. A ansiedade pelo que esperamos, muitas vezes, é o sintoma de uma identidade frágil, construída sobre o que temos, em vez de sobre quem somos. Quando sua identidade repousa em Cristo, a espera já não é motivo de desespero, mas uma oportunidade para desfrutar o presente e crescer espiritualmente. A paz vem quando você entende que não espera para se tornar alguém, mas porque já é alguém. Você já é amado, você já é aceito, você já é digno, não pelos seus méritos, mas pela sua graça. A espera, então, se transforma num tempo de confiança e não de dúvida. Pare um instante e se pergunte: por que me sinto ansioso com o que ainda não chegou? É porque esqueci quem sou? Efésios te responde hoje: você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. Nada pode mudar isso. Nem os atrasos, nem os fracassos, nem as opiniões alheias, nem mesmo os seus próprios erros anulam a escolha eterna que Deus fez sobre sua vida. Na próxima vez que você sentir frustração por aquilo que ainda espera, lembre-se, você não está esperando para se tornar valioso. Você já é. Você não está esperando para ser filho. Você já é. Você não está esperando para ser amado. Você já é. Essa verdade te dá forças para esperar com fé e paciência, sabendo que tudo chegará no tempo certo. Não para te fazer alguém, mas para cumprir o propósito que já foi escrito sobre quem você é. Então hoje, caminhe de cabeça erguida, lembre-se de quem você é e descanse no que Cristo já fez por você. A promessa vai chegar, mas a sua identidade não depende da promessa, depende da cruz. Depende do seu amor imutável, e isso é suficiente para te sustentar em paz, enquanto você espera pelo kairós perfeito de Deus na sua vida. Número 9. O lamento honesto abre portas que a oração perfeita não consegue abrir. Deus te diz hoje: tenha fé e espere com paciência. Tudo chega no seu tempo perfeito, até mesmo as respostas às suas lágrimas e às suas perguntas mais difíceis. O Salmo 13 começa com as palavras de um coração despedaçado. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi não chegou com uma oração perfeitamente ensaiada, mas com um lamento cru, sincero, profundamente humano. E essa honestidade não o afastou de Deus. Ao contrário, abriu a porta para uma intimidade mais profunda, para uma comunhão mais real com o Criador. O lamento tem um lugar sagrado na vida de um crente. Numa cultura que valoriza a aparência e a oração correta, o lamento autêntico nos lembra que Deus não se impressiona com nossas máscaras. Ele se aproxima da nossa dor mais genuína. Quando Davi gritou sua angústia, não foi rejeitado, foi ouvido. Porque o lamento é uma forma de fé. Implica confiar o suficiente em Deus para dizer-lhe a verdade. Implica acreditar que Ele é bom o bastante para suportar nossas perguntas e nossas lágrimas. Jó também é testemunho vivo disso. Ele perdeu tudo e, em sua desesperança, levantou sua voz aos céus, questionou, lamentou, chorou. E ainda assim, a Escritura diz que ele não pecou com seus lábios, porque o lamento, quando é dirigido a Deus em busca de resposta, é diferente da murmuração, que busca simpatia humana ou se espalha como veneno. O lamento olha para o céu e diz: Senhor, preciso de ti aqui porque não entendo. A murmuração só olha ao redor e procura culpados. Há algo profundamente curador em deixar de fingir que está tudo bem e levar nossa dor àquele que pode sustentá-la. Deus não despreza nossas emoções, não rejeita nossas lágrimas.
Na verdade, a Bíblia nos diz que Ele conta cada uma e as guarda em seu odre. Quando desabafamos sinceramente diante dele, nos esvaziamos da amargura que ameaça nos contaminar e nos abrimos para receber seu consolo. O lamento é uma catarse espiritual, um desabafo que prepara o terreno para a esperança. Poucos sabem que mais de 1/3 dos salmos tem forma de lamento. O povo de Deus sempre soube chorar na presença dele. O próprio Jesus, no Getsêmani, disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Ele não escondeu sua angústia, não recitou palavras perfeitas, clamou com suor de sangue. E ali, naquela vulnerabilidade, recebeu força para continuar na vontade do Pai. O lamento também tem uma função pedagógica. Ele nos ensina a confiar mesmo sem ter respostas. Mostra que o amor de Deus não depende das nossas emoções, nem de quão bonita seja a nossa oração. Quando somos honestos com nossa dor, criamos espaço para que sua graça atue no mais profundo do nosso ser. A oração perfeita tenta impressionar. O lamento busca intimidade. Quando fingimos estar bem, mesmo quando não estamos, criamos distância de Deus. Nos vestimos com um disfarce religioso e deixamos de ser quem realmente somos diante daquele que já nos conhece por completo. Mas quando derramamos nosso coração como ele realmente é, criamos o espaço onde o consolo divino pode fluir, porque ele habita com o quebrantado e com o contrito de espírito. Não tenha medo de dizer a Deus como você se sente. Ele não se escandaliza com a sua angústia, não se decepciona com as suas perguntas. Pelo contrário, essa vulnerabilidade é o começo de uma fé mais profunda, mais madura, mais real. É no quebrantamento que o poder dele se aperfeiçoa. É na fraqueza que a sua graça se manifesta. Então hoje, se o seu coração está cansado de esperar, se a fé parece fraca, se as lágrimas caem sem controle, lembre-se, o lamento honesto abre portas que a oração perfeita não consegue abrir. É nessas lágrimas sinceras que Deus te encontra, te sustenta e te lembra que, mesmo sem entender os seus caminhos, Ele continua agindo para que tudo chegue no seu momento perfeito. Não se trata de orar com as palavras certas, mas com um coração verdadeiro. E quando você faz isso, descobre que mesmo no silêncio e na espera, já está sendo transformado pelo amor dele. Número 10. A oração sem resposta é semente plantada na eternidade. Deus te diz hoje, tenha fé e espere com paciência, porque tudo chega no seu tempo perfeito, até mesmo as respostas que parecem demorar. Apocalipse 8 nos oferece uma imagem maravilhosa. As orações dos santos subindo como incenso diante do trono de Deus. Ali permanecem, perfumadas, presentes diante dele. Nenhuma oração sincera se perde, nenhum clamor feito com fé cai por terra sem propósito. Aquela oração que parece não ter resposta imediata é, na verdade, uma semente plantada na eternidade. E Deus a vê, a cuida e a faz germinar quando o seu kairós, o seu tempo perfeito, assim determina. Nossas orações transcendem o nosso tempo. Nós contamos os dias, as semanas, os meses, mas Deus vê toda a história e responde a partir dessa perspectiva. O que chamamos de demora não é esquecimento, é soberania. O que pedimos hoje pode ser atendido amanhã, ou pode fazer parte de um plano maior que talvez não vejamos nesta vida, mas sim na eternidade. Ana, por exemplo, orou e esperou por anos por um filho. Sua súplica parecia ignorada, mas o filho que chegou foi Samuel, o profeta que ungiria Davi e marcaria um novo tempo em Israel. A espera de Ana tornou-se semente de uma obra que abençoou toda uma nação. Cada oração, por menor que pareça, tem peso espiritual. São como gotas que enchem uma taça no céu até que transborda a resposta. A Bíblia nos ensina que nossas orações fazem parte da obra eterna de Deus. Não oramos apenas para receber algo nesta terra,
mas para participar do que Ele está realizando em toda a criação. Nossas petições têm um eco que vai além do que conseguimos imaginar, porque são investimento no reino que não se vê, mas que é real e eterno. Por isso, é essencial compreender que a fé que ora não busca apenas resultados imediatos. Oramos porque cremos em Deus, em seu caráter, em suas promessas, não apenas porque queremos respostas rápidas. A fé que espera com paciência entende que, mesmo sem sinais visíveis, Deus está ouvindo e agindo. Uma oração feita com fé é como uma semente. Parece pequena, silenciosa, escondida na terra, mas já está viva e crescendo em direção à luz. As orações que não foram respondidas como esperávamos não são fracassos. Talvez Deus tenha decidido responder de outra forma, ou esteja usando aquela oração para nos moldar, para nos alinhar com sua vontade, para nos ensinar a confiar mais nele do que nas circunstâncias. A oração tem duplo propósito. Transforma situações, sim, mas acima de tudo, nos transforma. Nos torna mais pacientes, mais dependentes, mais humildes. A fé perseverante continua orando mesmo sem entender, porque sabe que cada clamor sincero é guardado no coração de Deus. E quando Ele decidir, essa semente brotará e dará fruto. O altar do céu está cheio das nossas orações, e no seu tempo elas serão misturadas com incenso e apresentadas como adoração diante do seu trono. Hoje eu te convido, não despreze suas orações. Talvez você pense que são fracas, que não estão sendo ouvidas, mas a Escritura afirma que até o menor gemido de um coração quebrantado é precioso para o Pai. Ele não as esquece, não as descarta, não as ignora. Seu amor e sua sabedoria sabem exatamente qual é o tempo certo para a resposta. Enquanto isso, cada oração fortalece suas raízes, sua fé, seu caráter. Quando você ora e nada parece acontecer, não está perdendo tempo, está semeando na eternidade, está cultivando uma colheita que um dia, aqui ou na glória, você verá florescer. Então, não desista. Não pense que o silêncio de Deus é indiferença. É um chamado para confiar mais profundamente, para descansar no fato de que os tempos dele são perfeitos. Lembre-se, oramos porque confiamos, não porque controlamos. A oração não é um contrato com garantias imediatas, mas um relacionamento com o Deus eterno. E toda vez que você se ajoelha e diz, Pai, você se aproxima mais do coração dele, participa do seu plano e planta sementes que darão fruto no tempo certo. Descanse nesta verdade. Nenhuma oração feita com fé é em vão. Nenhuma lágrima que acompanha suas palavras passa despercebida. Nenhum amém sincero fica sem resposta. Talvez a resposta não seja o que você pediu. Talvez não venha quando você quer, mas sempre será boa, perfeita e agradável, porque vem dele. Então continue orando, com esperança, com paciência, com fé, porque a oração sem resposta imediata é semente plantada na eternidade, e quem planta, colherá. Deus te diz hoje, tenha fé e espere com paciência. Tudo chega no seu tempo perfeito, inclusive aquelas respostas que parecem demorar, mas que já estão escritas no seu calendário eterno. Número 11. O vazio aparente é o espaço que Deus está preparando para o novo. Deus te diz hoje, tenha fé e espere com paciência, porque tudo chega no seu tempo perfeito, mesmo quando tudo o que você percebe é um profundo vazio em sua vida. Gênesis 1 nos mostra que antes de toda a criação, a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo. Parecia que não havia nada. No entanto, naquele aparente vazio, o Espírito de Deus já se movia, preparando o novo, trazendo ordem, beleza e vida, onde antes havia apenas caos. Assim também é no seu coração. O vazio que você sente não é abandono. É o espaço onde Deus está preparando algo glorioso que você ainda não pode ver. O vazio não significa que Deus se esqueceu de você.
Na verdade, é sinal de que ele está trabalhando em um nível profundo, preparando o terreno para algo maior. Como um campo que repousa para se tornar mais fértil, sua alma em espera está sendo cultivada em silêncio para receber uma bênção maior e duradoura. É nos tempos de aparente esterilidade que Deus aprofunda as raízes do seu caráter e da sua fé para sustentar o que está por vir. Quando você se depara com o vazio, pode pensar que tudo acabou, mas a verdade é que esse vazio é prelúdio de criação. A esterilidade que parece dolorosa é, na verdade, uma temporada de preparação. Foi assim com Maria, quando o anjo Gabriel lhe anunciou o plano de Deus para sua vida. Maria se tornou um vaso vazio, pronto para ser preenchido com o propósito divino. Sua resposta foi humilde e confiante. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela não precisou entender cada detalhe do plano para aceitar o processo da espera. Deus preencheu seu vazio com a vida mais preciosa, o seu próprio filho. Há uma diferença entre vazio e abandono. O abandono é ausência definitiva. O vazio é espaço reservado. Deus não te deixou. Ele está reservando dentro de você o lugar onde plantará o novo. No silêncio, na quietude, Ele está formando coisas que só se manifestarão quando chegar o seu kairós, o seu tempo perfeito. Por isso, não tenha medo do silêncio nem da sensação de vazio. As trevas do abismo não impediram o Espírito de Deus de se mover. Ao contrário, foi sobre esse vazio que Ele iniciou sua obra mais linda. Até mesmo a morte, que parece o fim absoluto, é apenas um limiar para a ressurreição. Os discípulos viram a cruz e pensaram que tudo havia acabado. Viram o túmulo vazio e acharam que tinham perdido. Mas aquele túmulo vazio foi exatamente o sinal da maior vitória de Deus sobre a morte. Do mesmo modo, os finais em sua vida nem sempre são perdas. Muitas vezes são começos disfarçados. O vazio que você enfrenta hoje pode ser o cenário onde, amanhã, Deus manifestará sua glória. Quando você abraça o vazio como espaço de preparação, sua fé amadurece. Você deixa de exigir explicações e começa a esperar com expectativa, porque confia que Deus já está criando algo novo. A semente que é lançada na terra primeiro morre para si mesma, fica enterrada na escuridão, mas é justamente essa escuridão que dá lugar à vida que surgirá. Assim também é com você. O vazio é a semente do novo. Cada temporada de espera é uma oportunidade para que seu coração se torne mais sensível à voz de Deus. O silêncio que parece pesado é, na verdade, a calma que permite ouvir o seu sussurro. É nesse lugar de quietude que você pode descobrir dimensões do amor dele que jamais veria na pressa. É ali que você experimenta a paz que excede todo entendimento. Por isso, não se desespere quando olhar ao redor e não ver nada. Nesse espaço vazio, Deus está orquestrando milagres invisíveis. Ele está alinhando pessoas, circunstâncias e recursos para o momento em que o seu plano for revelado. Confie que o Espírito ainda se move sobre as águas, ainda cria ordem no caos, ainda transforma o vazio em plenitude. O vazio é o espaço onde sua fé é exercitada, seu caráter é moldado e sua esperança se fortalece. Cada dia em que você escolhe esperar com fé, ao invés de desistir, você dá permissão para que Deus continue moldando sua obra em você. Cada oração feita no silêncio enche de propósito essa aparente esterilidade. Lembre-se, Deus é um Deus de processos. Ele não improvisa. Tudo o que Ele permite em sua vida tem uma razão eterna. Mesmo que hoje você não entenda, amanhã olhará para trás e verá que aquele vazio era, na verdade, uma sala de parto espiritual onde nasceu algo novo. Tenha fé. Espere com paciência. Não fuja do vazio. Abrace-o como o lugar sagrado onde Deus está escrevendo a próxima página da sua história. Porque mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Espírito já está se movendo.
E quando chegar o seu tempo perfeito, a luz brilhará, e o espaço que hoje parece vazio será preenchido com alegria. Número 12. A sua história de espera será o testemunho que alguém precisa ouvir. Deus te diz hoje: tenha fé e espere com paciência, porque tudo chega no seu tempo perfeito. A sua história de espera não é só para você. O que hoje parece uma provação interminável, uma dor silenciosa, uma luta privada, amanhã se transformará em um testemunho vivo que alguém precisa ouvir. 2 Coríntios 1:3 nos lembra que o Pai de misericórdias nos consola em todas as nossas tribulações, não apenas para o nosso alívio, mas para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. É assim que funciona o reino. O consolo que você recebe hoje se torna ministério amanhã. Existem sofrimentos que só compreendemos quando alguém se aproxima de nós no meio da sua própria tempestade e, ao ouvir nossa história, encontra esperança. O seu processo, o seu vale escuro, a sua longa espera são as credenciais que te darão autoridade para guiar outros. A dor que você viveu te dá linguagem para consolar os quebrantados, compaixão para abraçar os fracos, sensibilidade para discernir os feridos. Sua ferida curada se transforma em uma fonte de vida para os que vêm depois. A autoridade espiritual que não se aprende nos livros, mas nas lágrimas derramadas na intimidade com Deus. Essa autoridade vem quando você já passou por vales profundos, quando já enfrentou o silêncio do céu. E mesmo assim, continuou acreditando que Ele é bom. As pessoas que enfrentaram processos reais são as que podem olhar nos seus olhos e dizer: eu sei como dói, mas eu também sei que Deus é fiel. Isso não se improvisa. Isso é forjado nas noites mais escuras. Veja a mulher samaritana em João 4. Ela não teve uma vida impecável. Seu passado era marcado por fracassos e vergonha. Mas quando Jesus a encontrou e a encheu com água viva, ela correu até sua cidade, e seu testemunho alcançou toda uma comunidade. O que antes era motivo de humilhação se tornou plataforma para a graça. Essa é a beleza de Deus. Ele pega os capítulos quebrados da sua história e os transforma em capítulos de esperança para outros. Não despreze sua história. Não a esconda, nem a minimize. Porque o que hoje parece apenas um sofrimento pessoal, amanhã será um canal de bênção coletiva. Deus usa até as rachaduras do seu vaso para que a sua luz brilhe mais forte. A igreja é uma família tecida por testemunhos compartilhados, por vitórias celebradas juntas, por consolos passados de mão em mão. O sofrimento tem um propósito redentor, não apenas para você, mas para o corpo de Cristo. Quando você suporta com paciência, está construindo algo eterno, não apenas para a sua vida, mas para aqueles que virão depois. A comunidade é edificada por histórias reais, por pessoas dispostas a dizer: eu estive lá e Ele me levantou. Cada lágrima que você chorou, cada oração repetida na madrugada, cada espera suportada em fé, nada foi em vão. Deus está tecendo tudo em uma narrativa que dará glória ao seu nome. Há ministério que só nasce do quebrantamento. Quando você permite que Deus cure suas feridas, essas mesmas feridas se tornam janelas pelas quais outros enxergam o amor dele. Isso faz parte do plano. Que sua história de espera se torne semente para a fé de alguém. Você não faz ideia de quantas pessoas serão alcançadas pelas suas palavras sinceras quando você contar o que viveu e como o Senhor esteve com você. Quando você entende que seu processo atual tem um propósito comunitário, você consegue suportar com mais esperança. Consegue manter a cabeça erguida e o coração firme, porque sabe que a sua dor não é em vão. Há alguém que hoje mesmo está precisando das palavras que amanhã você poderá dizer. Há alguém cuja fé se manterá firme graças à sua fé. Isso dá sentido a cada dia de espera. Sua história importa, suas noites de lágrimas importam,
Seu vale de sombras importa, porque tudo isso está construindo um testemunho que gera vida. Lembre-se, aquilo que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus usará para salvar outros através de você. Por isso, continue esperando, continue acreditando, continue levantando as mãos, mesmo quando estiverem pesadas. Sua história de espera é muito maior do que apenas você. Ela faz parte de um plano eterno, onde suas feridas curadas serão a resposta às orações de alguém. Deus te diz hoje, tenha fé, espere com paciência, porque tudo chega no seu tempo perfeito. E quando chegar, não será apenas a sua vitória, será a vitória de todos que forem tocados pelo seu testemunho. Então não pare, não desista, porque cada lágrima que hoje parece privada, amanhã será pública, para a glória dele. E quando você vir outros se levantando por causa daquilo que você atravessou, você saberá que valeu a pena. Número 13. Deus permite que você veja a necessidade antes da provisão para que valorize ambas. Deus permite que você veja a necessidade antes da provisão para que valorize ambas. Essa pedagogia divina está cheia de amor, embora muitas vezes nos escape em meio à escassez. Deuteronômio 8:2 nos ensina como Deus conduziu Israel pelo deserto, os afligiu e os provou para mostrar o que havia em seu coração. Naquele tempo de fome e sede, Deus estava ensinando que o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca dele. A necessidade, então, não era castigo, mas uma mestra paciente, mostrando que a dependência genuína não se aprende na abundância, mas no vazio. A necessidade nos forma porque desnuda nossas ilusões de autossuficiência. Quando Israel sentiu fome e clamou por alimento, aprendeu a olhar para o céu e receber o maná diário. Deus não deu provisão para meses, mas para apenas um dia, obrigando-os a confiar nele novamente no dia seguinte. A escassez, portanto, não era descuido de sua parte, mas um convite diário à confiança. Se Deus tivesse enchido os celeiros desde o primeiro dia, eles teriam parado de olhar para o alto e confiariam em seu próprio acúmulo. Mas ele sabia que o coração deles precisava de mais que pão. Precisava de fidelidade. A gratidão autêntica floresce em quem já conheceu a necessidade. Quem já teve fome saboreia melhor o pão. Quem já teve sede valoriza mais a água. Quem já chorou aprecia mais o consolo. Deus permite temporadas de necessidade para preparar em nós um coração capaz de agradecer e não tomar seus dons como direitos adquiridos. Quando você já caminhou pelo deserto, cada sombra, cada fonte e cada abrigo se tornam milagres. A abundância sem memória da necessidade gera orgulho, mas a abundância que chega depois da escassez gera gratidão. É importante distinguir entre necessidade e privação. Deus permite a necessidade para ensinar, nunca para destruir. As Escrituras nunca mostram Deus como um pai cruel que se deleita na dor dos filhos. Ao contrário, como um bom pai que disciplina com propósito, ele permite carências para formar o caráter. Por isso Jesus ensinou: não andeis ansiosos dizendo o que comeremos ou com que nos vestiremos, porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Se o coração aprende a confiar no vazio, então a provisão é recebida com humildade e não com exigência. A provisão de Deus sempre chega como graça, nunca como obrigação. Quando o povo de Israel recebeu o maná, cada dia era um lembrete. Isso vem da mão de Deus, não da terra, não da minha habilidade. Quando vemos primeiro a necessidade, entendemos que tudo o que chega depois é presente. A provisão se torna algo sagrado quando antes conhecemos a escassez. Aqueles que nunca passaram necessidade, muitas vezes perdem a perspectiva da graça, mas quem esperou com fé sabe que cada bênção é imerecida e preciosa. A escassez também forma o caráter de formas que a abundância não pode. O deserto molda, a necessidade lapida. Moisés foi formado na solidão do deserto antes de liderar Israel.
Davi aprendeu a depender de Deus nas cavernas antes de sentar-se no trono. O próprio Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. A abundância pode nos fazer esquecer quem nos sustenta. A escassez nos lembra da nossa dependência absoluta. O deserto revela o que há no coração, como diz Deuteronômio, e o que ali é provado é a paciência, a fé, a gratidão. Quando entendemos que a necessidade é uma escola onde aprendemos dependência e gratidão, nossa perspectiva muda. Já não vemos a escassez como abandono, mas como preparação. Não tememos o vazio, mas o abraçamos como um espaço que Deus preencherá no seu tempo perfeito. O que parece um atraso na provisão é uma obra paciente de formação espiritual. No tempo de Deus, quando o caráter estiver pronto e o coração humilhado, a provisão virá. E quando ela vier, reconheceremos como um ato de amor divino. Deus te diz hoje, tenha fé e espere com paciência, porque tudo chega no seu tempo perfeito. Não se desespere pela necessidade que agora você vê. Este é o cenário onde seu coração aprenderá a confiar e agradecer. Quando chegar o dia da abundância, você se lembrará desses dias e dará glória a Deus por cada lição aprendida. A necessidade prepara a alma para valorizar a provisão e transforma a gratidão em uma oferta genuína. Confie no processo, porque em cada necessidade Ele está trabalhando. Não apenas no que vai te dar, mas em quem você será quando receber. Número 14. O quebrantamento não é destruição, é redistribuição da sua força. O quebrantamento não é destruição, é redistribuição da sua força. Salmo 51:17 declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que alívio saber que o Senhor não despreza o que em nós parece estar quebrado. Pelo contrário, o quebrantamento é o bisturi delicado do Pai, que remove o orgulho e a autossuficiência que impedem sua bênção. Não é ruína, é redirecionamento. Não é caos, é cirurgia espiritual que nos torna mais fortes naquilo que realmente importa. Jacó aprendeu isso em Peniel. Naquela noite, ele lutou com o anjo até ser quebrantado fisicamente no quadril. Mas essa dor marcou o início de sua transformação. Ele deixou de ser Jacó, o usurpador, e se tornou Israel, o príncipe com Deus. Sua força foi redistribuída. Já não estava mais na astúcia ou no engano, mas na dependência e na fé. Essa é a essência do quebrantamento. Ele não tira a sua força, ele a canaliza para onde realmente edifica. Quando suas mãos deixam de se agarrar ao que é inútil, seu espírito se apega ao que é eterno. O quebrantamento remove peso morto e libera o potencial oculto. A autossuficiência, tão aplaudida neste mundo, é um dos maiores obstáculos para o plano de Deus em nossas vidas. Ela nos faz crer que podemos sozinhos, que não precisamos de ajuda, que nossa habilidade basta. Mas quando Deus permite que tudo isso desmorone e nos deixa com as mãos vazias, Ele está nos ensinando que nossa verdadeira força não está no que achamos que seguramos, mas nele. Essa redistribuição é dolorosa porque sentimos que estamos sendo enfraquecidos. No entanto, ao final, entendemos: onde antes havia orgulho, agora há humildade. Onde antes havia arrogância, agora há fé. A diferença entre quebrantamento e destruição é imensa. A destruição é caos sem propósito, perda sem fruto. Mas o quebrantamento divino é cirúrgico, intencional, preciso. É como o oleiro que quebra o vaso que não saiu bem para refazê-lo com as próprias mãos. Sim, dói. Sim, às vezes parece injusto. Mas quando confiamos no caráter do oleiro, percebemos que suas mãos não nos quebram para nos descartar, mas para nos refazer. A beleza que só nasce do quebrantamento. Assim como o perfume de alabastro que encheu toda a casa quando foi quebrado, nossa vida pode espalhar a fragrância de Cristo quando o frasco do nosso orgulho finalmente se parte.
Enquanto permanecemos duros e intactos, ninguém percebe a essência do que há dentro. Mas quando o coração é rendido e contrito, essa fragrância toca outros e glorifica a Deus. Os vasos quebrantados podem conter mais azeite, porque as rachaduras permitem que sua unção flua com mais liberdade. O quebrantamento também nos prepara para sermos cheios do seu Espírito. As Escrituras mostram repetidamente que os que são humilhados são os que depois são exaltados. Como Maria que disse: "Eis aqui a serva do Senhor." Nós aprendemos que a maior força está em reconhecer nossa fraqueza. Quando Deus nos quebra, Ele não está medindo quanto suportamos, mas quanto confiamos. E cada lágrima derramada nesse processo é colhida por suas mãos para regar o solo da nossa nova estação. Muitos se perguntam por que o quebrantamento é necessário. Deus não poderia simplesmente nos abençoar sem dor? A resposta é que a bênção sem formação pode nos destruir. Se Jacó tivesse recebido seu novo nome sem a luta em Peniel, teria continuado sendo o mesmo manipulador de sempre. Se Davi tivesse assumido o trono sem passar pelo deserto e pelas perseguições, não teria sido o homem segundo o coração de Deus. Em ambos os casos, a força que tinham antes estava mal posicionada, mal distribuída. Só o quebrantamento pôde reorganizar suas prioridades. Quando entendemos isso, deixamos de resistir ao processo e começamos a nos render. Rendimento não a derrota, mas a obra de Deus. Não porque somos fracos, mas porque seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí está o paradoxo divino. Quando estamos quebrantados, somos mais fortes do que nunca, porque já não dependemos de nós mesmos. Cada pedaço quebrado do nosso coração é recolocado nas mãos do Criador, e cada rachadura é preenchida com sua graça. Então hoje, se você sente que sua vida está sendo quebrantada, não veja isso como o fim. Veja como a oficina de Deus, onde Ele redistribui sua força para o que é essencial. O que antes parecia importante se desfaz, e o que sempre foi eterno toma o seu lugar. Essa é a paciência ativa. Confiar no processo, mesmo quando não entendemos cada martelada do oleiro. Porque tudo chega no seu tempo perfeito, e no final, o que Ele constrói é muito mais belo e duradouro do que aquilo que teríamos construído sozinhos. Número 15. Sua menor fé no momento certo vale mais do que sua maior fé no momento errado. A menor fé, exercida no momento certo, tem mais poder do que a maior fé no momento errado. É o que nos ensina Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse princípio revela algo profundo. A fé não se mede apenas pela sua intensidade, mas também pela sua sincronia com o plano perfeito de Deus. Muitas vezes acreditamos que o que precisamos é de mais fé, quando na verdade o que precisamos é exercitar a fé que já temos, no tempo determinado pelo Senhor. O timing divino é um multiplicador invisível. Quando agimos no kairós de Deus, até mesmo uma pequena semente de fé move montanhas. Mas fora desse tempo, até a maior fé parece ineficaz. O próprio Jesus ensinou que a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia fazer o impossível. Não se tratava do tamanho da semente, mas de onde e quando ela era semeada. Essa é a diferença entre a fé que descansa na direção de Deus e a presunção que corre à frente dele. Não é o mesmo lançar-se por impulso emocional do que dar o passo quando ouvimos claramente o vem de Jesus. Pedro entendeu isso no mar da Galileia. Viu seu mestre andando sobre as águas e seu coração ardia de desejo de ir até ele. Mas ele não se lançou imediatamente. Primeiro perguntou: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti sobre as águas. Só quando ouviu a palavra vem, colocou o pé sobre a água e caminhou. Essa pequena fé, no momento exato, permitiu que ele desafiasse a lógica e o medo. Se Pedro tivesse pulado na água antes da ordem, sua fé, mesmo intensa, não estaria alinhada à vontade de Deus. Por isso, a espera é tão crucial. A paciência não é falta de fé.
É a maturidade de uma fé que entende que cada milagre tem sua hora. É aqui que precisamos aprender a discernir a diferença entre fé e presunção. A fé sempre age em resposta à voz de Deus. A presunção age em resposta à voz do nosso próprio coração impaciente. A fé diz: Senhor, diga-me quando. A presunção diz: Senhor, eu decido agora. Às vezes nos enganamos acreditando que nossa intensidade espiritual justifica qualquer decisão. Mas as Escrituras nos lembram que Saul perdeu o favor de Deus por oferecer sacrifícios antes do tempo, por não esperar Samuel. Sua fé mal sincronizada se tornou sua ruína. Esperar o momento oportuno é um ato profundo de confiança. Em um mundo que valoriza a pressa e a imediatidade, parar e esperar parece fraqueza. Mas no reino de Deus, esperar com fé é força. É olhar para o céu com o coração tranquilo e dizer: eu creio em ti, Senhor, tanto que posso permanecer imóvel até que digas que é hora. E quando esse momento chega, um simples passo de obediência tem um peso eterno. A paciência ativa não é resignação, é a disciplina de um soldado que espera o sinal do general antes de se mover. Jesus nos ensinou que há momentos para semear, esperar e colher. Tentar colher antes da hora é destruir a semente. Tentar semear em solo errado é desperdiçar esforço. Mas quando plantamos até mesmo uma fé pequena na terra que Ele preparou, na estação que Ele escolheu, o fruto é abundante. A eficácia divina não depende da intensidade humana. Por isso o Espírito Santo às vezes nos para e outras vezes nos impulsiona. Em ambos os casos, a chave está em ouvir e obedecer. Então, não se angustie com a medida da sua fé. Jesus disse que até a menor é suficiente quando exercida no tempo oportuno. Não compare sua fé com a dos outros. O importante não é quão grande é a semente na sua mão, mas quando você a lança em obediência ao plano perfeito de Deus. O tempo de espera não significa que você não tem fé. Significa que sua fé está sendo afinada para o momento certo. Hoje Deus te diz: tenha fé e espere com paciência. Tudo chega no seu tempo perfeito. Se você está vendo o mar agitado e deseja caminhar sobre as águas, ouça primeiro a voz daquele que diz: vem. Seu menor passo, dado no kairós divino, será mais eficaz do que o maior salto fora do tempo dele. Porque não se trata apenas de quanto você confia, mas de quando você confia. E quando você confia no tempo perfeito de Deus, até a fé mais humilde transforma sua vida e glorifica seu nome. Irmão, irmã, percorremos juntos uma jornada profunda através de 15 verdades bíblicas que podem revolucionar sua compreensão da paciência divina. Se você chegou até aqui com o coração cansado de esperar, oro para que agora tenha um coração equipado com sabedoria eterna. Você descobriu que o tempo de Deus não é lento, é completo, que a sua paciência atual é a semente da sua sabedoria futura, que o silêncio de Deus é onde sua fé aprende a caminhar sozinha, que sua identidade não depende do que você espera, mas de quem você já é em Cristo, e que sua menor fé, no momento certo, vale mais do que sua maior fé no momento errado. Cada princípio que você meditou hoje não é apenas conhecimento para ser armazenado, mas sabedoria para ser vivida. Sua história de espera, que antes parecia um capítulo doloroso, agora se revela como o testemunho que outra pessoa precisa ouvir. O quebrantamento que você experimentou não foi destruição, mas redistribuição da sua força para aquilo que realmente importa. Quando Abraão esperou 25 anos por Isaque, ele não sabia que sua paciência se tornaria o fundamento da fé para milhões. Quando José passou anos na prisão, não imaginava que sua espera o estava posicionando para salvar nações. Sua espera atual está escrevendo um capítulo que só a eternidade revelará por completo. Lembre-se das palavras que meditamos. Aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Deus não abandona seus projetos pela metade. O que Ele começou na sua vida,
Ele completará no tempo dele, que é perfeito. O vazio que você sente não é abandono, é o espaço que Deus está preparando para o novo. O lamento honesto que você expressou não é falta de fé, mas a intimidade que abre portas que a oração perfeita não conseguiria abrir. A oração que parece sem resposta é semente plantada na eternidade. Agora que você foi equipado com essas verdades, tem uma responsabilidade: viver o que aprendeu. A paciência não é passividade, é fé ativa que confia nos tempos de Deus, enquanto permanece obediente aos deveres do presente. Desafio você a cada manhã ao despertar, lembrar de um desses princípios. Quando a ansiedade bater à sua porta, responda: Deus não está me ignorando, Ele está me posicionando. Quando o desânimo sussurrar mentiras, declare: o que parece atraso é, na verdade, proteção divina. Não permita que essas verdades fiquem apenas com você. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que a espera não é castigo, mas preparação. Seja parte dessa comunidade de crentes que estão aprendendo a esperar com sabedoria bíblica. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe. Se encontrou esperança nestas palavras, use-as para dar esperança a outros. Seu testemunho de paciência pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir. Antes de encerrarmos este tempo juntos, quero que declare em voz alta: Senhor, escolho esperar com fé ativa, sabendo que minha paciência presente é a semente do meu testemunho futuro. Confio que tudo chega no teu tempo perfeito, e enquanto espero, crescerei em sabedoria e caráter. Que o Deus de toda paciência e consolação te fortaleça para esperar com fé ativa. Que cada dia de espera seja um dia de crescimento. Que seu coração encontre descanso nos tempos perfeitos dele e que sua vida seja um testemunho vivo de que vale a pena esperar no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sua espera não é em vão. Tudo chega no tempo perfeito dele. Amém.